documentário sobre a evolução das unidades de força que impulsionaram a guerra ao longo do tempo. Vamos analisar o desenvolvimento do pensamento engenheiro desde as catapultas e máquinas de arremesso mais simples, feitas apenas de madeira, pedra e corda, até os experimentadores com aviões movidos a energia nuclear, dos motores a gás de madeira, aos gigantes da aviação com motores a pistão, dos tanques a vapor, aos mísseis intercontinentais de combustível sólido. Um olhar técnico masculino sobre as máquinas essenciais para a velocidade, alcance e resultado das operações. Essa história de mecanismos virando força militar com certeza vai te impactar. Vamos lá. Mecanismos da antiguidade, quando o homem começou a usar algo parecido com um motor nas guerras. Os primeiros protótipos eram provavelmente armas de cerco e defesa. Essencialmente, já eram mecanismos, mas eram movidos pela força humana ou animal. Um exemplo é a garra de Arquimedes, invenção defensiva atribuída a Arquimedes, usada para proteger Siracusa de ataques navais romanos. Autores antigos descrevem como um dispositivo mecânico com alavancas e ganchos instalado nas muralhas da cidade. Quando um navio inimigo se aproximava, uma garra metálica era abaixada sobre o convés ou lateral da embarcação. Com roldanas e contrapesos, o navio era erguido pela proa e depois solto bruscamente, fazendo-o virar ou se despedaçar nas ondas. Era basicamente uma grande armadilha, parecida com um guindaste portuário. Apesar do mecanismo exato ser desconhecido, reconstruções modernas indicam que o dispositivo era tecnicamente viável. 2005, no Discovery, mostraram que, mesmo em escala menor, a garra conseguia virar ou danificar seriamente embarcações de madeira. Outro exemplo interessante de mecanismo antigo, mas desta vez de cerco e não defensivo, é o lança-chamas biológico. Esse foi um dos primeiros protótipos de lança-chamas. Foi utilizado na Guerra do Peloponeso, durante o cerco à cidade ateniense de Délia. O dispositivo consistia em um tronco de madeira oco revestido de ferro. Dentro, havia um canal estreito por onde passava o ar dos foles de ferreiro. Na ponta dianteira, recipientes com resina, alcatrão, enxofre e carvão eram fixados. Quando os foles bombeavam ar, a mistura queimava intensamente e lançava chamas. Os beócios usaram um lança-chamas e queimaram parte das fortificações de madeira. Depois, os atenienses foram derrotados. Quando se fala em mecanismos antigos, todos pensam na catapulta, mas especialistas já mostram desagrado só ao ouvir esse termo, porque o nome verdadeiro do dispositivo que todos conhecemos é onagra. Literalmente do grego, significa asno selvagem, pela semelhança com o comportamento do animal. Ao fugir de predadores, o asno chuta o chão para lançar pedras e tentar quebrar o crânio do atacante. Onagra. Simplificando, o lançador de pedras usava o princípio da alavanca. Bastava girá-la para baixar o braço do mecanismo. Colocava-se o projétil de pedra nele e depois soltava-se a alavanca, o que resultava no disparo. Outro mito. Os onagros geralmente eram usados contra infantaria, não contra construções, pois não eram feitos para disparos em arco. A trajetória do projétil era reta, não em arco. Para entender, trajetória reta vai até 20 graus. Acima disso, é em arco. Catapultas eram usadas na defesa de fortalezas, enquanto balistas com maior ângulo de elevação eram usadas em cercos. Aliás, era assim que originalmente se chamava aquilo que hoje entendemos como catapultas. Depois, o significado mudou e balistas passaram a ser vistas como os ancestrais das bestas. A balista era usada tanto contra pessoas e infantaria, quanto como arma de cerco. Neste caso, usavam-se pedras em vez de flechas. O impacto psicológico das balistas também era relevante. O poder de perfuração de uma flecha longa e pesada era tanto que podia atravessar escudos de metal e penetrar na armadura até metade do seu comprimento. A ideia revolucionária nas máquinas de cerco foi a invenção do trabuco. Ele pode ser considerado o auge do pensamento engenheiro em cercos antes do surgimento da pólvora. O trabuco combina tanto o mecanismo de alavanca quanto o de estilingue. Relatos de autores antigos e medievais
indicam que trabucos lançavam pedras, projéteis incendiários e até armas biológicas. Transportavam cadáveres de animais doentes para espalhar doenças na cidade sitiada. Ao finalizar o tema dos antigos mecanismos de guerra, é importante fazer uma ressalva. Além dos mecanismos de cerco, chamados motores antigos, outros tipos de mecanismos também eram usados para diferentes fins. Podemos considerar motores, por exemplo, portões de fortalezas que se abaixam, moinhos para o exército e outros objetos semelhantes. Mas vamos deixar de ser chatos e passar para a próxima etapa. Bem, agora vamos para a já próxima tecnologia revolucionária da história: o avanço da pólvora. Esses mecanismos citados foram por muito tempo os principais motores usados por qualquer exército. Mas tudo mudou com o surgimento da pólvora, ou melhor, não com o surgimento em si, já que isso aconteceu ainda na antiga China, mas com a síntese bem-sucedida de ideias, como usar pólvora com segurança e quais materiais evitam explosões acidentais ao usá-la contra o inimigo. A pólvora revolucionou a história, mas o poder da pólvora nas guerras era forte, porém não tão forte assim. Os primeiros canhões, chamados bombardas, tinham canos curtos, feitos de tiras de ferro, enroladas e presas com aros incandescentes. Eram montados em bases de madeira e fixados como o cano de um mosquete. As bombardas disparavam balas de pedra e pedaços de ferro. Bem, os primeiros canhões de pólvora famosos foram as armas gigantes do sultão Mehmed II o Conquistador. Os canhões desempenharam um papel fundamental na tomada de Constantinopla em 1453, pondo fim ao Império Bizantino. Os canhões foram fabricados sob encomenda do sultão pelo mestre fundidor húngaro Urbano, eram feitos de bronze e pesavam dezenas de toneladas. Alguns eram divididos para facilitar transporte e montagem. Para o disparo, eram usadas balas de pedra de tamanho enorme, pesando até 600 a 800 quilos, e eram disparadas com carga de pólvora. Na verdade, devido à carga, os canos aguentavam apenas 5 a 7 disparos por dia. A mais poderosa dessas armas era a basílica. O cano tinha 8 metros de diâmetro interno de 80 centímetros, pesava 20 toneladas. O projétil cerca de 600 quilogramas. E o alcance era de 1,5 a 2 quilômetros. O transporte dos canhões de Mehmed exigia centenas de trabalhadores e muitos bois, mas valia a pena. A artilharia foi crucial na queda de Constantinopla. De dia, os canhões destruíam as muralhas. À noite, os bizantinos remendavam as brechas como podiam. Como os canhões disparavam pouco, esse cronograma pode ser visto como o primeiro bombardeio sistemático de artilharia. O uso de canhões na conquista de Constantinopla, vista como fortaleza inexpugnável pelos bizantinos, foi decisivo em diversas fases históricas. Em primeiro lugar, isso se tornou um símbolo da transição da Idade Média para o início da Era Moderna. Em segundo lugar, comandantes militares de todo o mundo viram o poder das armas de pólvora e começaram a pensar seriamente em reequipar seus exércitos. Em terceiro lugar, o antigo modelo de fortalezas revelou sua vulnerabilidade, levando engenheiros militares a desenvolverem os fortes em forma de estrela ou bastiões. A pólvora foi a primeira fonte completa de energia para motores militares. Aqui, usou-se pela primeira vez a ação retilínea dos gases, parecida com o funcionamento de cilindros de motor. Foi o primeiro passo dos motores de pistão, usar uma explosão para mover um corpo sólido. E a pólvora também trouxe consigo algo parecido com projéteis a jato. Na China, usavam o fazian, que significa flecha de fogo. Era uma flecha de madeira com uma carga de pólvora na cauda e podia voar dezenas de metros, explodindo ao atingir o alvo. Europeus utilizavam barris ou cilindros de pólvora sobre rodinhas. A carga explosiva os impulsionava, gerando empuxo a jato. Outra inovação eram os foguetes com hélice. Funcionava com um cilindro metálico e cauda, que ao queimar pólvora, girava e estabilizava o voo. Mais tarde, isso acabou se transformando em fogos de artifício. Mas todos esses ancestrais dos projéteis de foguete, é claro, tinham uma precisão ridícula. Por isso a ideia dos foguetes foi deixada de lado por muito tempo. No século XV, surgiram os primeiros relatos sobre o uso de armas de fogo portáteis. As arcabuzes, que mais pareciam pequenos canhões do que os rifles modernos. Armeiros e artesãos europeus e do Oriente Médio aprimoravam sempre o design. Logo após, surgiu a fechadura de mecha, separando de vez as armas portáteis da artilharia. Esse mecanismo simples automatizou o envio do pavio, a escorva
e eliminou o maior problema das primeiras armas de fogo portáteis: a dificuldade de mira. Na versão primitiva, a fechadura de mecha era uma peça única, uma alavanca presa a um eixo, com o extremo inferior servindo de gatilho e o superior, bifurcado, segurando o pavio aceso até a cuba de pólvora. Para evitar queimaduras no rosto do atirador, o orifício de ignição foi deslocado para a direita do eixo do cano. Abaixo dele foi soldada uma pequena placa rebaixada, a cuba de pólvora, que mais tarde passou a ser equipada com uma tampa giratória. Gradualmente, os canos das armas de fogo manuais foram ficando mais longos e o calibre aumentou, o que aumentou significativamente seu poder de combate. Assim, um mosquete de calibre 20 mm ou mais já podia perfurar uma armadura de cavaleiro a uma distância de cerca de 50 passos. Os ferimentos causados por armas de fogo eram especialmente perigosos. Fragmentos de roupas e armaduras entravam na ferida, causando infecções graves, o que, nas condições da época, frequentemente levava à morte. Um marco foi a disseminação das fechaduras de faísca, como a de roda e pederneira, cujo mecanismo tinha uma rodinha com borda serrilhada. Ao girar, ela raspava na pederneira e produzia faíscas para a cuba com pólvora. As características do estopim, da pólvora, também valem para a artilharia pesada, que virou um ramo separado das forças armadas e tornou-se o principal recurso dos comandantes militares. Curiosamente, tentaram usar pólvora diretamente em motores. Da Vinci foi o primeiro a propor essa ideia, mas, como outros inventos seus, o motor a pólvora nunca saiu do papel, embora fosse funcional. Em 1678, o acadêmico Christian Huygens, de Paris, apresentou seu modelo de metal. Assim, surgiu um motor que usava a energia da pólvora para realizar trabalho mecânico, sendo compacto e dispensando fornalha e caldeira. Mas a pólvora negra era um combustível ruim. Ao queimar, produzia muita poeira de carvão, que durante a detonação atuava como um forte abrasivo, pequenas partículas sólidas que corroíam a superfície durante a explosão. Além disso, ainda era um tipo de combustível escasso e explosivo. Mas nada disso foi em vão. O motor de Huygens foi a base do primeiro motor a vapor de pistão. Denis Papin, criador do motor a vapor atmosférico, foi assistente de Huygens. Na essência, o motor dele é o motor de Huygens, adaptado para funcionar com vapor de água de baixa pressão. E foi justamente com base no motor de Papin que, posteriormente, foram criadas as máquinas de Newcomen e Watt. No século XX, o conceito voltou como dispositivo auxiliar, não como motores completos. Na aviação e na astronáutica, foram criados os starters de pólvora, cartuchos sem fumaça que, ao serem inflamados, liberavam gás para girar a turbina e iniciar o motor a jato. Esse sistema era usado, por exemplo, nos caças americanos da Segunda Guerra Mundial. O gás da pólvora gerava impulso rápido e potente, essencial em campo, onde nem sempre havia fonte externa de partida. Outra opção são os acumuladores de pressão à base de pólvora, que foram utilizados em assentos ejetores, sistemas de abertura, de escotilhas de emergência e ejeção de cargas. Nesses dispositivos, a pólvora não girava eixos, nem mantinha funcionamento contínuo, só produzia um impulso rápido para mover pistão ou cilindro em segundos. Esses sistemas eram confiáveis e simples, já que não precisavam de reservas de combustível líquido ou gasoso. Era só colocar um cartucho com pólvora. Como vocês podem imaginar, a pólvora nunca deixou de ser usada no campo militar, e as armas de pólvora continuam sendo aprimoradas até hoje. Bem, vamos seguir em frente. Motor a vapor. Frota. Foi exatamente nela que o motor a vapor fez uma revolução. A primeira máquina a vapor era simples, um cilindro com um pistão que subia com o vapor e descia pela pressão atmosférica. Interessante, será que hoje em dia faz sentido mudar para o motor a vapor? Especialistas automotivos acreditam que alguém talvez precise fazer isso. Agora vamos continuar sobre motores a vapor. Após testes na indústria, despertaram o interesse dos militares. Embora, na teoria, a vantagem de qualquer motor já devesse ter relegado os navios à vela ao lixo da história, na prática isso demorou bastante para acontecer. Primeiro surgiu a roda a vapor, que parecia assim. Claro, mesmo um navio desse tipo já tinha vantagem sobre a vela em termos de velocidade e independência das condições climáticas. Mas era fácil atingir essa roda com os canhões do navio, e ela explodia praticamente com qualquer impacto direto. No Império Russo, o navio com rodas era chamado vapor regata e participou da decisiva batalha naval de Sinop. Na Guerra da Crimeia, o esquadrão russo do almirante Nakhimov
destruiu a frota turca no porto de Sinop, Mar Negro. As fragatas a vapor alcançavam 10 a 12 nós sem depender do vento. Suas caldeiras geravam 3 a 5 atmosferas de pressão e os pistões tinham até 400 a 500 cavalos de potência. Em Sinop, fragatas russas usaram mobilidade para contornar a frota turca, abrir fogo cruzado e manter posições inacessíveis a navios à vela. A propulsão a vapor permitia enfrentar qualquer direção do vento, posicionar os canhões com precisão e manter fogo intenso à distância, levando à destruição total do esquadrão turco. A Batalha de Sinop mostrou que máquinas a vapor e artilharia pesada tornam navios mais eficientes em combate do que apenas velas. Essa batalha foi o início da transição para frotas mecanizadas, e a experiência do uso de fragatas a vapor serviu de base para futuros projetos de couraçados e navios de hélice, que em breve mudariam a guerra naval para sempre. Depois de Sinop, a situação da frota russa piorou, já que Inglaterra, França e Sardenha, aliados da Turquia, também tinham navios próprios. Os franceses foram os primeiros a usar motores a vapor em baterias flutuantes, blindadas a vapor. Lave, Tonan e Devastation eram navios de madeira, mas sua borda acima da linha d'água era revestida com chapas de ferro de 120 milímetros de espessura. Eles eram movidos por uma máquina a vapor e uma hélice. Estreou no ataque a Kinburn quando o esquadrão investiu contra as fortificações russas no Danúbio. Durante 3 horas, houve um duelo de artilharia, durante o qual as baterias terrestres foram destruídas e se renderam. Os navios franceses sofreram muitos impactos, mas as placas de ferro não foram perfuradas. A batalha foi marcante por unir blindagem e manobrabilidade dos motores a vapor. O almirante Briouet relatou: "Podemos esperar grande sucesso dessas impressionantes máquinas de guerra. Em breve, todas as frotas avançadas começaram a adotar encouraçados. Mas isso é um tema à parte. Vamos voltar ao motor a vapor. A hélice de parafuso foi criada para eliminar as principais vulnerabilidades dos navios a rodas. A hélice ficava sob o casco, submersa, reduzindo riscos de danos e permitindo melhor disposição das armas e blindagem. Além disso, houve melhor aderência à água e conversão mais eficiente da potência do motor em movimento do navio. As primeiras máquinas a vapor usavam pistão cilíndrico e já transmitiam rotação por eixo a hélice, em vez de rodas laterais. E como era a situação na Terra? O motor a vapor evoluía rápido, impulsionando trens e acelerando o transporte de tropas e equipamentos nas ferrovias. Além disso, havia vários tipos interessantes de veículos a vapor, por exemplo, carros de artilharia a vapor, que eram veículos pesados sobre rodas, nos quais, em vez de cavalos, era usada uma máquina a vapor. A base da construção era uma caldeira móvel e uma máquina a vapor de pistão de baixa pressão, que movia as rodas através de um sistema de engrenagens e correntes. A velocidade era de 5 a 10 km por hora, suficiente para mover artilharia pesada. O armamento podia ser um canhão pesado na plataforma ou vários canos de pequeno calibre. Como proteção, podiam ser usadas placas de metal. Esses carros blindados a vapor são predecessores diretos da artilharia autopropulsada e dos tanques. Apesar de distantes, destacam-se os curiosos tanques a vapor. Agora, avançaremos para a era dos motores a gasolina. A ideia do tanque a vapor surgiu nos Estados Unidos nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a Grã-Bretanha usava os Mark I e os americanos buscavam criar um equivalente rapidamente. O problema era que naquela época os Estados Unidos não tinham motores a gasolina potentes e confiáveis o suficiente. Por outro lado, eles tinham experiência em produção em massa de tratores a vapor e automóveis Stanley. A Holt Manufacturing optou por usar uma tecnologia comprovada: instalar 2 caldeiras a vapor Stanley de 75 CV em um chassi de lagartas. A ideia era superar as dificuldades dos motores de combustão interna usando o que a indústria já dominava. Foi assim que surgiu o Steam Tank Holt. A máquina era um grande veículo blindado com esteiras pesando 23 toneladas, 6 metros de comprimento, blindagem de 16 milímetros e um canhão de 75 milímetros igual aos tanques britânicos. Os testes foram realizados em 2018 e tudo teria dado certo, se não fosse novamente o motor a vapor que falhou. As caldeiras levavam 20 a 30 minutos para aquecer
exaurindo a tripulação com o calor. E qualquer impacto no motor causava parada ou explosão de vapor. E agora, chegou a hora dos motores de combustão interna mais famosos e variados das duas guerras mundiais. No século XIX, surgiram os primeiros motores de combustão interna. Naquela época, ninguém suspeitava que esses mecanismos, em breve, se tornariam não apenas um símbolo do progresso tecnológico, mas também um dos fatores mais importantes na condução da guerra. Já se usavam máquinas a vapor em assuntos militares, mas o motor de combustão interna, compacto, leve e potente, deu mobilidade e velocidade à tecnologia militar. Os motores de combustão interna provaram seu valor militar em automóveis. No início do século XX, os militares notaram que motores a gasolina podiam substituir outros tipos de motores. Durante a Guerra Anglo-Boer, os britânicos experimentaram automóveis baseados em motores franceses Panhard. Esses veículos serviam como batedores e ambulâncias. Apesar de primitivos e pouco confiáveis, já se cogitava substituir a cavalaria por automóveis. Depois, apareceram os primeiros carros blindados, como o Austin Armored Car britânico, mas seu motor tinha só 50 cavalos. Um carro de passeio moderno de classe média tem 3 vezes mais potência, mas naquela época, isso era suficiente para mover o corpo blindado e lutar. A verdadeira revolução aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. E aqui, é claro, estamos falando de tanques. O primeiro tanque da história, o britânico Mark I, de 1916, recebeu um motor Daimler com 105 cavalos de potência. Com um peso de quase 28 toneladas, isso permitia que o veículo se movesse a apenas 6 km por hora. Mas mesmo essa velocidade foi suficiente para superar trincheiras e arame farpado, causar medo e terror na infantaria inimiga. O Renault FT francês, protótipo dos tanques com torre giratória, tinha motor de 39 cavalos, e chegava a 7 km/h. Isso é engraçado pelos padrões modernos, mas foi exatamente esse pequeno motor que deu início à evolução subsequente da tecnologia militar. É interessante que, durante a Primeira Guerra Mundial, também foram usados ativamente tipos raros de motores. O tanque A7V, único alemão produzido em série na guerra, tinha 2 motores a gasolina Daimler, cada um com 100 cavalos. Ele era excessivamente pesado e manobrava muito mal. Ainda mais curioso foi o experimento com híbridos aeronavais. Os ingleses instalavam motores de aviação em lanchas rápidas, transformando-as em torpedeiras. Assim, os motores de aviação, por assim dizer, chegaram à Terra pela primeira vez. A aviação destacou-se no avanço dos motores de combustão interna. No início da guerra, os pilotos decolavam em máquinas com motores de 60 a 80 cavalos de potência. Eram motores rotativos, com o bloco de cilindros girando junto à hélice, gerando grande vibração, mas garantindo ótimo resfriamento. O motor francês Non-Mano Suit-Up gerava cerca de 100 cavalos e equipava caças como Newport e Subwich Camel. A singularidade dos motores rotativos era que pilotos lutavam contra a força centrífuga, exigindo habilidade para controlar o avião nas curvas. No fim da Primeira Guerra Mundial, surgiram motores de aviação potentes, como o Rolls-Royce Eagle britânico, que chegava a 350 cavalos, o que isso permitiu às prisões. Na Alemanha, criou-se o motor Mercedes D3 de 180 cavalos. Ele se tornou o coração do famoso avião Fokker D7, que era considerado o melhor caça da Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, os motores de combustão interna se tornaram ainda mais variados. A Segunda Guerra chegou a ser chamada de Guerra dos Motores. Os tanques evoluíram rapidamente. O Panzer IV alemão usava motor carburado, Maybach HL-120 12 cilindros e 300 CV. O T-34 soviético tinha motor diesel 5, 2 de 12 cilindros em 5, refrigerado a líquido, com 500 cavalos de potência. Sua vantagem sobre os motores a gasolina era enorme. Menor risco de incêndio, melhor economia e torque mais alto. Acreditava-se que o motor V2 podia operar com quase qualquer combustível adequado, até mesmo querosene doméstico. Em condições de guerra intensa, essa versatilidade tinha uma importância enorme. Esse motor foi continuamente aprimorado durante a Grande Guerra Patriótica. Em 1943,
o motor durava até 400 km. Em 1945, passou de 1.200 km. Simultaneamente, as falhas do V2 por 1.000 km caíram de 26 para apenas 9. O motor diesel V2 tornou-se base para uma geração de equipamentos. Aqui surge uma pergunta interessante. Por que os alemães usavam motores a gasolina e os soviéticos motores a diesel? Como já dissemos, motores a gasolina em tanques pegavam fogo mais facilmente que os a diesel. A principal razão era a falta de motores a diesel potentes em série e a política de matérias-primas do Terceiro Reich. A Alemanha dependia da gasolina sintética feita de carvão, pois havia pouco diesel. A União Soviética, por outro lado, possuía grandes recursos de petróleo e já desenvolvia ativamente a engenharia de motores a diesel ainda nos anos anteriores à guerra. Assim, a escolha dos motores em cada país foi influenciada tanto por preferências de engenharia quanto pela economia. Assim, os tanques alemães eram rápidos e potentes, mas gastavam muito combustível e eram mais vulneráveis a incêndios. Os veículos soviéticos tinham uma velocidade máxima menor, mas se destacavam pela confiabilidade, maior autonomia e resistência, naturalmente, em condições iguais nos duelos de tanques. A diferença nos motores também mudou a tática. Os alemães dependiam de blitzkriegs e logística eficiente de combustível. Enquanto isso, os tanques soviéticos podiam lutar por mais tempo longe das bases de suprimento, o que se tornou uma vantagem importante para eles na frente oriental. Outro exemplo da resistência russa, DROT, sigla para resíduos de madeira, ou toras, eram destinadas a veículos automotores que funcionavam sem gasolina, usando gerador de gás a lenha. Atrás da cabine havia um gerador de gás, um cilindro metálico para toras de madeira ou carvão. Havia combustão lenta embaixo, com pouco ar, e até 1.500 graus Celsius liberava-se uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio do combustível sólido. Após passar por filtros e resfriamento, o gás ia para o coletor de admissão do motor e queimava nos cilindros como a mistura ar-gasolina. A principal diferença era que o motor a gás de gerador perdia até 40% da potência nominal. Assim, o GAZAA, comum com motor a gasolina de cerca de 40 CV, convertido para gasogênio, entregava na prática só 25 CV. O consumo de combustível subia. Eram precisos até 8 sacos de lenha para 80 a 85 quilômetros. Além disso, o próprio processo de partida ficava mais complicado. Antes de começar a seu andar, o motorista precisava acender o gasogênio e esperar até que a mistura atingisse a qualidade necessária para o funcionamento do motor. Apesar de todas as desvantagens, a construção também tinha suas vantagens. O motor básico praticamente não era alterado, apenas era adicionada a ele o sistema de alimentação de gás. A mudança de volta para a gasolina era relativamente simples, o que permitia operar o carro em quaisquer condições. Era possível usar vários combustíveis, como carvalho, bétula e resíduos agrícolas prensados. O motor ainda era o mesmo a gasolina de 4 tempos, mas seu funcionamento exigia produção contínua de gás de gerador. Era mais fraco e instável que o motor a gasolina, mas mantinha o veículo em movimento quando o combustível líquido quase não existia. A aviação, na Segunda Guerra Mundial, trouxe exemplos notáveis. Um exemplo é o Rolls-Royce Merlin britânico, motor 5, refrigerado a líquido que alcançava até 1.500 cavalos de potência. Foi usado no Spitfire, Huracan e no P-20 e um Mustang americano, tornando-se um valioso ativo dos aliados. Já os alemães testavam esquemas incomuns. O motor Daimler-Benz. Daimler-Benz 601 tinha injeção direta, dando aos caças Messerschmitt Bf-109 vantagem em mergulhos, pois podiam desligar e religar o motor, algo que os motores carburados dos aliados não faziam. Motores a diesel de aviação eram raros na época. O bombardeiro soviético P-8 usava motores ACH-30B de até 1.500 cavalos. Eram mais econômicos que motores a gasolina e ofereciam maior alcance, mas tendiam a superaquecer. O motor Mikulin 38 foi essencial para a vitória da União das Repúblicas Socialistas equipando os famosos Il-2, enquanto o M105 esteve presente na maioria dos caças e em vários bombardeiros. Aqui estão mais alguns motores incomuns de 24 cilindros. A empresa Ellison também criou este. O motor de aviação X40 e 520 com volume de 74 litros e potência de 1.200 cavalos para a década de 1930.
Esse era um dos maiores e mais potentes motores de aviação. Ele foi projetado para um bombardeiro biplano monomotor muito grande. Mas, na época dos testes, houve uma transição do uso de grandes aviões monomotores para aeronaves multimotoras. Isso deixou o X-40 e 520 sem uso, além dos problemas técnicos que surgiram durante os testes. 28 cilindros. Em 1944, nos Estados Unidos, foi criado o motor de aviação Pratt e Whitney R-40 e 360, com 1,4 metro de diâmetro e quase 2,5 metros de comprimento. Ele pesava 1.760 quilos, mais do que alguns caças do início da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, com um volume de trabalho de cerca de 71 litros, o motor entregava até 4.200 cavalos de potência. O motor, apelidado de espiga de milho pela aparência, era produzido em série. Até 1955, esse motor foi instalado em várias aeronaves conhecidas. Em 1932, foi utilizado em aviões, também para aeronaves. Em 1934, o motor de tanque Chrysler, surpreendentemente, tinha uma potência relativamente baixa, de 445 cavalos, sendo criado pela junção de 5 motores de 6 cilindros. O multibanco, como foi chamado, era um motor curto, porém pesado, pesando 2.379 quilos, com radiador, sistema de refrigeração e embreagem. O motor tinha 5 carburadores e distribuidores para 56 cilindros. O motor a diesel mais potente, o M500, e 4 tinha 5.000 cavalos de potência. E, finalmente, 64 cilindros, novamente, a Pratt e Whitney, que foi criada no esquema 8x8 a partir de motores de 8 cilindros. A potência do motor gigante é de 7.000 cavalos. Motores desse tipo representaram o auge dos motores a pistão na aviação. E, mesmo com a chegada dos jatos, ainda competiram por um bom tempo com os primeiros modelos de motores a jato. Eles tinham várias desvantagens: baixo empuxo, peso alto, vida útil curta, alto consumo de combustível e pouca aceleração, abaixo de 600 km por hora. Um exemplo ainda mais exótico é o motor de tanque Porsche tipo 101 desenvolvido para o Tigre alemão. O motor a gasolina, com refrigeração a ar, era complexo e temperamental. Por isso, os tanques Porsche Tiger perderam para máquinas mais confiáveis com motores Maybach. Também é importante destacar a tecnologia naval. Lanchas rápidas da Segunda Guerra, como as alemãs S-Boot, usavam motores a diesel Daimler-Benz MB501 e MB511 com potência de 2.000 a 2.500 cavalos. Elas atingiam até 74 km por hora, tornando-se uma arma temível em águas costeiras. As lanchas torpedeiras americanas Patrol Torpedo Boats tinham motores aeronáuticos Packard V12 a gasolina, com mais de 1.200 cavalos, tornando-as muito rápidas e manobráveis. Motores a diesel também eram usados em submarinos. Aqui, por exemplo, está o motor RS-34S, que está em exibição no Museu da cidade de Kiel, na Alemanha. O motor tinha 108 litros de volume, 18 por cilindro, e gerava 576 cavalos a 850 rotações por minuto. Durante a guerra, ele passou a ser instalado nos submarinos da série 23 embarcações pequenas, com cerca de 234 toneladas. A principal função delas era realizar operações de combate em posição submersa durante toda a missão. Usava-se o snorkel, tubo retrátil que captava ar da superfície e liberava gases do motor a diesel, enquanto o submarino navegava em profundidade de periscópio. Esse conceito surgiu nos últimos anos da guerra, quando a forte defesa anti-submarino dos aliados obrigou os alemães a buscar formas de ficar submersos por mais tempo. Mais raro era o motor dos submarinos da série 21, os eletrosubmarinos, surgidos no fim da guerra. Tinham 2 motores diesel MANM6 V4046 KBB de 2.000 cavalos cada. A principal característica estava na combinação dos motores a diesel com grandes baterias acumuladoras, permitindo a série 21 ficar semanas submersa usando motores elétricos.
Os motores a diesel recarregavam as baterias com snorkel. Isso foi um avanço, prenúncio, dos submarinos nucleares do pós-guerra. Submarinos americanos dos tipos Gato e Balau também se destacam, equipados com motores a diesel Fairbanks Morse de 2 tempos e pistões opostos. Esse arranjo raro tinha 2 pistões por cilindro, movendo-se um contra o outro, garantindo alta compacidade e confiabilidade. Cada motor tinha cerca de 1.600 cavalos, e o submarino possuía 4 no total. Com motores a diesel e grandes estoques de combustível, submarinos americanos cruzavam o Pacífico e faziam longas incursões na costa do Japão. A série Chuka foi uma das mais produzidas pelos soviéticos. Seus submarinos usavam motores a diesel 38K, 8,42 BM, derivados dos motores alemães MAN, comprados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nos anos 1920. Os Chuka eram pequenos, cerca de 600 toneladas de deslocamento, e seus motores a diesel desenvolviam de 600 a 700 cavalos de potência cada um. Na superfície, o submarino alcançava até 26 km por hora. O problema principal era a vibração dos motores, baixa vida útil e necessidade frequente de reparos. Mas foram os Chukas que compuseram grande parte da frota submarina soviética nos primeiros anos da guerra. Os submarinos médios da série S, Stalinek, eram mais modernos. Para eles, na década de 30, foram adquiridas licenças para motores a diesel alemães, MAN, após o que sua produção foi estabelecida em Leningrado sob os nomes 1D e 2D, motores a diesel de 2 tempos com até 2.000 cavalos de potência. Confiáveis e econômicos para os padrões soviéticos, os Stalinets alcançavam até 35 km e eram um dos submarinos mais bem-sucedidos do pré-guerra. Destacam-se os grandes submarinos da série K, Katyusha, equipados com motores diesel 9D nacionais, forneciam 2.000 a 2.200 cavalos de potência. Isso permitia que os grandes submarinos, com mais de 1.500 toneladas, alcançassem até 40 km por hora na superfície. Durante a guerra, a indústria soviética sofreu grande escassez de motores a diesel confiáveis. Assim, alguns submarinos receberam motores capturados, como os alemães MAN, obtidos em combate ou pelos aliados. A lei de empréstimo e arrendamento permitiu que motores General Motors e Fairbanks Morse fossem enviados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo usados em submarinos novos e em manutenção. Na Segunda Guerra Mundial, houve exemplos interessantes com automóveis. Este é o Volkswagen Kraft, Durchfreude, tipo 166 ou Schwimmwagen, um anfíbio totalmente projetado por Ferdinand Porsche. O Type 166 usava um motor boxer a gasolina de 4 cilindros, refrigerado a ar, Volkswagen Tipo 1, o mesmo que depois tornou o Fusca famoso. O motor possui 985 centímetros cúbicos de cilindrada e 23 cavalos a 3.000 rotações por minuto. Pode parecer que a potência é insignificante, mas havia vantagens. O esquema oposto com cilindros horizontais garantia baixo centro de gravidade e compacidade. O resfriamento a ar dispensava radiadores e sistemas de água vulneráveis, algo crucial nas condições de batalha. O motor operava de forma estável em qualquer temperatura, e sua construção simples permitia reparos no campo. Graças a esse motor, o Schwimmwagen atingia uma velocidade de até 80 km por hora na estrada e cerca de 10 km por hora na água. Para a locomoção na água, usava-se uma hélice retrátil ligada ao virabrequim por uma embreagem simples. Ao entrar na água, o motorista simplesmente baixava a hélice na parte traseira da carroceria e o motor a fazia girar diretamente. As rodas dianteiras guiavam na água, agindo como lemes improvisados. Entre todos os carros, o Mercedes-Benz 500 e 40K é o mais rápido. Ele era usado por oficiais de alta patente para se deslocarem entre as frentes e a cúpula do Reich, mas com mais frequência por generais da Wehrmacht e da SS, como carros de comando e representação. Eles podem ser vistos em muitas fotografias, acompanhavam o alto comando durante a inspeção das tropas. Hitler e Göring usavam vários exemplares para viagens. No interior, há um motor de 8 cilindros em linha, com 5,4 litros de capacidade, equipado com um compressor mecânico. No modo normal, o motor gerava 115 CV, mas ao acionar o compressor,
a potência aumentava para 180 CV. Esse esquema permitia ao carro alcançar 160 km por hora, tornando-o o veículo militar mais rápido de sua época. O Jeep Willys chegava a 100 km por hora, enquanto o GAZ 67 atingia cerca de 90 km por hora. Vale destacar que o 540.000K se destacava tanto pela velocidade máxima quanto pela elasticidade do motor, cujo grande torque garantia confiança até em estradas ruins. Motores a jato. As primeiras unidades turbojato apareceram quase simultaneamente na Alemanha e no Reino Unido, mas foram os engenheiros alemães que as produziram em série. O caça Messerschmitt Mi-262 foi o primeiro avião de combate com motores a jato que realmente participou de combates. Era equipado com 2 motores Junkers Juma 004, cada um com cerca de 900 kW força de empuxo. Esse sistema de propulsão permitia ao avião alcançar 870 km por hora a 6.000 metros, tornando inalcançável para a maioria dos caças aliados a pistão. Porém, o Juma 004 tinha sérias desvantagens. A vida útil era de 25-50 horas por falta de ligas resistentes ao calor, e o baixo empuxo em baixas rotações dificultava a decolagem. Enquanto isso, na Alemanha, desenvolviam motores de foguete. O exemplo mais famoso foi o caça-interceptador Messerschmitt Mi-163 Comet. Ele usava um motor foguete Walter H.WK 109.509 de combustível líquido, com empuxo de até 1.700 kg força. Esse sistema usava 2 combustíveis, peróxido de hidrogênio concentrado e hidrazina. O motor acelerava o avião até a velocidade de 950 km por hora, tornando-o a aeronave mais rápida. 5. O combustível era muito perigoso. Qualquer vazamento podia causar explosão e só durava 7 a 8 minutos de voo. No Reino Unido, na mesma época, surgiu o caça a jato Gloucester Meteor, equipado com 2 motores Rolls-Royce Welland de cerca de 730 kg de empuxo cada. O Meteor alcançava 800 km por hora e foi o primeiro caça a jato aliado a atuar na linha de frente e combater. Após a guerra, motores a jato logo equiparam todas as aeronaves militares. Nos Estados Unidos, começaram a usar motores turbojato da General Electric e da Allison, criados sob licença de projetos britânicos. O Lockheed P-80 Shooting Star, um dos primeiros caças a jato americanos, usava motor Allison J-30-3 com cerca de 1.800 kg força de empuxo e velocidade acima de 900 km por hora. No final dos anos 40, a União Soviética produziu os caças Mikoyan Gurevich 9 e Mikoyan Gurevich 15, usando projetos alemães capturados e depois cópias dos motores Rolls-Royce Nene. Os motores turbohélice são um meio termo entre os motores a pistão e a jato, combinando o princípio a jato com a transmissão de potência para a hélice. O Tu-95 soviético foi uma das primeiras aeronaves de combate turbohélice, usando motores Kuznetsov NK-12, cada um com até 15.000 cavalos e 2 hélices coaxiais. Isso dava ao bombardeiro velocidade acima de 900 km por hora e grande alcance. Naquela época, esse foi um resultado único. O turbohélice oferecia velocidade próxima à dos jatos e economia em rotas longas. Além disso, motores a jato possibilitaram um novo tipo de armamento: os mísseis. O míssil balístico alemão V-2 foi o primeiro equipamento de combate com motor de foguete a combustível líquido, que desenvolvia um empuxo de até 25 toneladas. Ela alcançava alvos a 300 km e entrava na atmosfera a mais de 5.000 km por hora. Após a guerra, essas tecnologias fundamentaram a construção de foguetes nos Estados Unidos da América e União Soviética. Vamos analisar os desenvolvimentos em vários países, incluindo a União Soviética. O foguete R-7, primeiro míssil balístico intercontinental do mundo e responsável por lançar o Sputnik 1, utilizou o motor RD-7 e suas variações. Eram motores de foguete a combustível líquido, usando querosene T1 e oxigênio líquido. O empuxo do motor era de cerca de 82 toneladas na decolagem. Ao mesmo tempo, cada bloco do foguete era equipado
Com 4 desses motores, no total, a potência do primeiro estágio chegava a mais de 300 toneladas de empuxo. O projeto se destacava pelo uso conjunto de câmaras de combustão. Cada unidade possuía 4 câmaras integradas em um módulo único, reduziu vibrações e aumentou a confiabilidade. A R-7 virou referência para toda a tecnologia soviética posterior de mísseis balísticos intercontinentais a lançadores espaciais. Nos Estados Unidos da América, o foguete Atlas foi o equivalente desenvolvido na mesma época. O motor, desenvolvido pela Rocketdyne, usava oxigênio líquido e querosene. A solução era usar tanques de paredes finas, sustentados só pela pressão do combustível. Isso permitiu reduzir significativamente o peso da estrutura. O empuxo de decolagem era de 163 toneladas, suficiente para voos intercontinentais. O foguete Titan II foi o próximo passo, usando pela primeira vez combustíveis hipergólicos, dimetil, hidrazina assimétrica e tetróxido de nitrogênio. A principal vantagem deles era que se inflamavam ao entrar em contato um com o outro e podiam ser armazenados abastecidos por longos períodos, o que era crucial para uso militar. O motor do primeiro estágio gerava empuxo de até 195 toneladas, tornando o Titan II um dos ICBMs mais potentes da época. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ideia parecida foi aplicada nos motores RD-253 do escritório Glushko, usados no foguete UR-500, depois chamado Proton. Esses motores usavam heptil e tetróxido de nitrogênio. Cada motor tinha empuxo inicial de cerca de 150 toneladas. E o primeiro estágio contava com 6, totalizando quase 900 toneladas de empuxo. Esses motores possibilitaram a criação de mísseis militares e foguetes espaciais com recorde de carga. Um dos motores de foguete militares mais potentes foi o soviético RD-264, instalado no míssil R-36M, conhecido no Ocidente como SS-18 Satan. O míssil pesava mais de 200 toneladas, e seu motor gerava empuxo de cerca de 460 toneladas. Com essa potência, o míssil transportava até 10 ogivas nucleares de guiamento individual e alcançava alvos a até 16 mil quilômetros. O combustível hipergólico permitia lançamento imediato, aumentando do fator estratégico de ataque surpresa. Nos Estados Unidos da América, os motores do míssil Minuteman ficaram comparáveis em potência. Neste caso, foi dado um passo em direção aos sistemas de combustível sólido. Os motores de combustível sólido tinham potência e impulso específicos menores, mas eram muito vantajosos na operação. Mísseis eram armazenados em silos por décadas, sempre prontos para combate. O Minuteman III simboliza simplicidade e confiabilidade. Apesar dos motores soviéticos a combustível líquido serem mais potentes, no final do século XX, os mais poderosos para uso militar estavam nos mísseis intercontinentais pesados. O RD-170 soviético, criado para o foguete Energia, gerava mais de 740 toneladas de empuxo e era usado em diferentes foguetes. Em aplicações militares, geralmente usavam motores com empuxo de 150 a 500 toneladas. Nessa época, os Estados Unidos da América focaram em aprimorar a confiabilidade dos sistemas de combustível sólido. Seus novos mísseis balísticos intercontinentais Pixper tinham motores de 3 estágios com combustível sólido e alcançavam distâncias acima de 11 mil quilômetros com ogivas. Nos anos 50, o Reino Unido criou o míssil Blue Streak com motores Rolls-Royce baseados em tecnologia americana. Era um motor de combustível líquido, usando querosene a oxigênio líquido, que gerava empuxo de 137 toneladas. O projeto ficou caro e vulnerável, pois o míssil só podia ser lançado de plataformas abertas, sendo logo encerrado. Apoios submarinos nucleares com mísseis polares. A França investiu em uma tríade nuclear independente e, nos anos 60, criou os mísseis C-2 e C-3. Inicialmente usou motores de combustível líquido, mas depois, como os americanos, adotou o combustível sólido. O míssil C-3 possuía motor de 3 estágios a combustível sólido, alcance de 3,5 mil quilômetros e empuxo entre 40 e 80 toneladas por estágio. Depois, os mísseis Mirage e o M-40 e 5 em submarinos passaram a usar combustível sólido moderno,
com potência e confiabilidade semelhantes aos americanos. A China iniciou seu programa de cópia das soluções soviéticas. O primeiro míssil balístico chinês sério, o DIEV-3, tinha um motor a combustível líquido baseado na tecnologia dos R5 e R. O empuxo de um motor chegava a cerca de 60 toneladas de combustível, querosene e ácido nítrico. Depois, o DIEV-5 ganhou 2 motores a combustível líquido de 147 toneladas de empuxo, permitindo levar ogivas até 12.000 km. Depois, como outros chineses, migraram gradualmente para combustíveis sólidos. O DIEV-31 e o DIEV-41 têm motores de 3 estágios. Primeiro estágio com mais de 200 toneladas de empuxo e alcançam alvos a 14 a 15.000 km. A Índia seguiu o caminho do desenvolvimento gradual de suas tecnologias. Os primeiros mísseis da série Agni usavam esquemas híbridos, motores a combustível líquido com oxigênio e querosene para os estágios inferiores e combustível sólido para os superiores. Agni 5 e Agni 6 modernos usam apenas combustível sólido. O empuxo do primeiro estágio é de cerca de 200 toneladas e o alcance chega a 10.000 km. O míssil israelense Jericó 3 tem 3 estágios com combustível sólido, similar ao Minuteman americano. Suas características são confidenciais, mas estima-se empuxo do primeiro estágio acima de 100 toneladas e alcance de até 6.500 km. A Coreia do Norte segue como um dos países mais enigmáticos na construção de mísseis. Os primeiros mísseis eram cópias dos soviéticos R-17 Scud, com motores a querosene e oxidantes, gerando cerca de 13 toneladas de empuxo. Depois, eles criaram seus análogos, Nodong e Taepodong, mísseis intercontinentais modernos como Hwasong-15 e Hwasong-17, usam motores de propelente líquido, com empuxo de até 160 toneladas na decolagem. A Coreia do Norte também desenvolve sistemas de combustível sólido, como o Hwasong-18, que usa motor de 3 estágios, com mais de 200 toneladas de empuxo no primeiro estágio. O Paquistão contou com a ajuda chinesa em seu programa e usa motores de propelente líquido e sólido de média potência. O míssil Gauri tem motor de combustível líquido, com empuxo de 40 toneladas e alcance de até 1.500 km. Depois, o Shahin-2 ganhou motores de combustível sólido, semelhantes aos indianos. O avanço nos motores a jato trouxe muitos benefícios. Os motores turbojato proporcionaram aos caças e bombardeiros uma velocidade antes inatingível. Os motores de foguete possibilitaram a interceptação de ataques estratégicos e os turbohélices ofereceram uma combinação de alcance e alta velocidade. Do Mi-262, com o Jumo 004 aos turbohélices NK-12 do Tu-95 e aos primeiros mísseis intercontinentais. Também houve experimentos desse tipo: o avião atômico, uma aeronave movida a combustível nuclear. A história da aviação se assemelha mais a uma fantasia maluca antes do surgimento de 2 elementos posteriores da tríade nuclear, ou seja, os mísseis balísticos e os submarinos. No início do desenvolvimento das armas nucleares, o foco era na aviação, o primeiro elemento da tríade, já que outros métodos alternativos de entrega de bombas nucleares estavam apenas começando a se desenvolver naquela época. O primeiro protótipo de avião com motor nuclear apareceu nos Estados Unidos. Foi o NB-36H, cuja produção começou em 1949 e continuou até 1957. Neste avião, foi utilizada uma construção de fluxo direto. O ar entrava no motor e passava pelo compressor até o reator nuclear. Lá, o ar era aquecido ao passar por vários orifícios através do reator. Em seguida, o fluxo de ar quente passava pela turbina e saía do motor pelo bocal. O motor ficou compacto, pouco maior do que as turbinas a jato já existentes, mas o ar radioativo era simplesmente liberado na atmosfera, ameaçando o próprio território e o meio ambiente. A União Soviética iniciou o desenvolvimento de aviões atômicos em 1955, escolhendo o Tu-90 e 5LAL como base de testes. Os engenheiros aqui seguiram por outro caminho,
usando um dispositivo de troca de calor. Esse motor era menos perigoso para o ambiente, mas o trocador de calor era muito grande e pesado, o que levava à necessidade de criar um avião completamente novo. O Tu-119 teve seu desenvolvimento iniciado em 1961. Segundo ele, planejavam criar um novo motor nuclear, mas só 2 turbinas o usariam. As outras continuariam com combustível de querosene. No final, o Tu-119 nunca foi criado, apesar de aviões com motores nucleares terem sido desenvolvidos em diferentes países. Seu layout praticamente não diferia. Cada lado chegou a soluções técnicas de forma independente. As cabines dos aviões tinham revestimento de chumbo sob a fuselagem. O motor ficava atrás do compartimento de bombas e era separado da tripulação por divisórias de chumbo só do lado da cabine. A própria tripulação possuía sistemas de respiração aprimorados que forneciam proteção individual. Mas aviões nucleares nunca foram produzidos em série. Afinal, no início dos anos 60, ficou claro que os aviões eram significativamente inferiores a outros 2 meios de entrega de ogivas nucleares, submarinos e mísseis balísticos. No fim, aviões às vezes caem, e só a ideia de que um reator nuclear está voando por aí e pode cair de repente se tornou inaceitável. Bem, e se voltarmos a falar dos motores a jato, como não lembrar desse bonitão? O lendário Pássaro Preto. Reconhecimento estratégico 71 Blackbird. Esse avião de reconhecimento estratégico supersônico americano parece tão moderno que é difícil acreditar que ele começou a ser usado já em 1966. O avião saiu de serviço nos Estados Unidos da América em 1998, após 32 anos. Na Guerra Fria, o reconhecimento estratégico 71 violou várias vezes o espaço aéreo russo e cubano para reconhecimento. Em velocidades supersônicas, o avião esquentava tanto que criaram trajes especiais para os pilotos, depois usados por astronautas do ônibus espacial. É interessante olhar para esse avião em relação ao recente filme de Tom Cruise, Top Gun Maverick. Existe, na realidade, o avião hipersônico Dark Star, que é mostrado no filme. Na verdade, apesar de criado só para o filme, o avião foi desenvolvido pelo lendário escritório de design da Lockheed Martin, responsável pelo reconhecimento estratégico 71 U-2F-100 e 17 IF. Menos 22. A velocidade é de 3 Mach, bem abaixo dos 10 Mach do filme de Tom Cruise. E para finalizar com os erros de cinema, vale notar que no filme o avião atinge a velocidade de 9 Mach de forma bastante tranquila. E só o último passo para chegar a 10 Mach se torna um problema, o que é evidenciado pelo aquecimento do revestimento dele. Na realidade, o acúmulo de calor ocorre em velocidades muito mais baixas. O revestimento do North American RES-15, um avião experimental dos anos 60, que até hoje detém o recorde de velocidade de voo tripulado, atingiu a temperatura de 650 graus Celsius na velocidade máxima de 6,7 Mach. Para referência, o ferro começa a brilhar a 460 graus Celsius, enquanto o titânio, a 455 graus Celsius. Pode-se supor que o revestimento do hipotético Dark Star seja feito de algo mais resistente ao calor, mas de qualquer forma, o problema do aquecimento da fuselagem teria aparecido muito antes. Motores a turbina a gás. Na tecnologia militar, os motores a turbina a gás evoluíram dos sistemas a jato e tiveram aplicação muito mais ampla. Além da aviação, eles também foram usados em tanques, helicópteros, navios e veículos de combate experimentais. O motor a turbina a gás funciona como um motor a jato. O ar é comprimido, misturado com combustível na câmara de combustão. E os gases quentes giram a turbina, diferente do turbojato puro, onde os gases quentes vêm direto da turbina a gás. A turbina pode girar uma hélice, rotor ou transmissão, tornando esses sistemas versáteis. Na aviação, motores a turbina a gás foram usados em 2 áreas, turbohélice e turboeixo. Os turbohélice eram para aviões que exigiam alta velocidade, grande alcance
e baixo consumo de combustível. Motores turboeixo também são usados, sendo fundamentais no desenvolvimento de helicópteros de combate, pois transmitem potência ao rotor principal. Um dos mais conhecidos é o motor TVZ-117, desenvolvido para os helicópteros soviéticos Mi-8, Mi-24 e, posteriormente, K-50. Sua potência é de cerca de 1.900 a 2.200 HP. Além disso, destaca-se pelo baixo peso e alta confiabilidade. Com motores a turbina a gás, helicópteros passaram a operar em áreas montanhosas e climas quentes, onde motores a pistão eram menos eficientes. Turbinas a gás também foram usadas em tanques, como no T-80 soviético, primeiro tanque produzido em série com esse motor. Sua unidade de força, a GTD-1000T, desenvolvia uma potência de 1.000 cavalos. Com tamanho compacto e peso de cerca de 1 tonelada, o veículo tinha potência específica acima de 23 cavalos por tonelada, tornando-o um dos mais dinâmicos entre os tanques do mundo. O T-80 podia acelerar até 70 km/h e possuía uma suavidade de condução excepcional. A turbina a gás permitia partida rápida no frio, algo crucial para a união das repúblicas socialistas soviéticas. A turbina a gás tinha alto consumo de combustível e manutenção complexa. Os americanos fizeram o mesmo. O tanque de batalha M1 Abrams deles usa um motor a turbina a gás Honeywell AGT 1500 com 1.500 cavalos de potência. Ele funciona não só com diesel, mas também com querosene de aviação, o que facilita a logística. O Abrams, com esse motor, alcança mais de 65 km por hora, apesar de pesar mais de 60 toneladas, sendo um dos tanques pesados mais ágeis. Motores a turbina a gás também são usados em navios de guerra. Neles, esses motores proporcionam alta velocidade e confiabilidade em comparação com os tradicionais motores a diesel ou turbinas a vapor. Um exemplo são os destroyers americanos Arleigh Burke, que usam motores General Electric LM 2500. Cada motor gera até 25.000 cavalos, permitindo ao navio ultrapassar 55 km por hora. Os cruzadores de mísseis soviéticos do projeto 1164, Atlant, também eram equipados com turbinas a gás, combinando potência, velocidade e relativa compacidade. Desenvolvimentos automotivos. É interessante notar que algumas funções dos carros civis vieram justamente da tecnologia militar. Por exemplo, os óleos de motor sintéticos. Eles surgiram devido aos avanços da Alemanha e dos Estados Unidos. O principal avanço ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando a aviação militar exigiu novas soluções da indústria química. Foi exatamente nessa época que foram criadas as primeiras composições sintéticas, capazes de suportar altas cargas e condições extremas de funcionamento dos motores. Após a guerra, esses óleos foram gradualmente adotados pela indústria automobilística e hoje estão em quase todos os carros modernos. Óleos sintéticos têm vantagens sobre os minerais, resistem melhor a variações de temperatura, mantêm propriedades por mais tempo, protegem melhor o motor e prolongam sua vida útil. O uso massivo de vidros com película laminada começou na Primeira Guerra Mundial, sendo aplicada nas máscaras de gás para proteger os olhos dos soldados turcos de estilhaços e ferimentos em caso de danos. Com o tempo, o vidro multicamadas foi adaptado para veículos civis. Hoje, na fabricação de para-brisas de automóveis, é utilizada a tecnologia de laminação, na qual uma película protetora especial é colocada entre as camadas de vidro. Isso deixa o vidro mais resistente, diminui o risco de estilhaçamento e aumenta a segurança de motoristas e passageiros em acidentes ou danos na estrada. Recentemente, a indústria automobilística adotou uma tecnologia militar, projeção de informações no para-brisa. Esse princípio permite exibir todos os dados necessários bem diante dos olhos do motorista, o que reduz significativamente as distrações da estrada e aumenta a segurança no trânsito. Pilotos de aviões de combate recebiam informações essenciais no campo de visão
permitindo foco no controle e na situação de combate. Atualmente, soluções parecidas são usadas em automóveis, e a tecnologia segue evoluindo, principalmente acompanhando avanços militares em exibição e transmissão de informações. Vamos encerrar por aqui. Comentem quais motores realmente chamaram sua atenção e quais são superestimados e acabaram esquecidos.